Olá, pessoal! O tema dessa videoaula de hoje é bombas, e nós vamos ver os tipos e características e o conceito e aplicação de rotação específica. Então, o objetivo da nossa aula é verificar quais são os principais tipos de bomba, como escolher o tipo de bomba, o que é rotação específica, para que serve essa tal de rotação específica, qual que é a influência da rotação no funcionamento da bomba e qual que é a influência do diâmetro do rotor no funcionamento da bomba. Então, os principais tipos de bombas que existem são as bombas volumétricas ou bombas de deslocamento positivo, que são bombas que, pela mudança de volume, elas vão acrescentar energia ao fluido. O nosso coração é um exemplo de bomba volumétrica. Dentro das bombas volumétricas, nós temos bombas alternativas e bombas rotativas. Mas as bombas mais utilizadas pelos engenheiros são as turbomáquinas, turbobombas ou bombas dinâmicas. Essas bombas elas possuem um elemento rotatório, que nós chamamos de impulsor ou rotor, que exerce sobre o fluido uma força causando uma aceleração centrífuga do mesmo. Dentro das turbomáquinas ou bombas dinâmicas, nós podemos ainda classificá-las em função da trajetória da água no rotor. Em bomba centrífuga ou radial, que é o que está aparecendo na primeira figura aqui, nessa bomba o líquido entra no rotor paralelo ao eixo de rotação e ele sai perpendicularmente ou radialmente. São as bombas mais utilizadas. Nós também temos bombas axiais, que é a bomba que está mais à direita aqui, em que o líquido ele entra axialmente e sai em movimento helicoidal na direção axial. Então, essas bombas tanto elas podem ser instaladas na direção vertical como na direção horizontal, e a direção de entrada e de saída é a mesma. E nós temos ainda uma possibilidade intermediária, que são as bombas de escoamento misto, que elas funcionam muito parecido com as bombas axiais, em que o líquido entra axialmente, mas ele sai numa direção diagonal. E nós temos algumas outras bombas intermediárias entre essas três ainda. A bomba mais utilizada é a bomba centrífuga ou radial, e ela é o tipo mais simples, então nós vamos ver com mais detalhes aqui. Então, aqui nós temos um esquema de um corte de uma bomba centrífuga ou radial. Então, o líquido ele entra bem no centro da bomba, que é o que nós chamamos de olho do rotor, e paralelamente ao eixo, e ele aos pouquinhos ele é dirigido para das pás e é acelerado e vai para a periferia do rotor com uma trajetória normal ao eixo. A principal utilização desse tipo de bomba é quando nós temos projetos em que existe uma grande demanda de altura manométrica e relativamente baixa demanda de vazão, como é o caso das instalações hidráulico-prediais. A principal peça que nós temos aqui é o rotor. E nós temos diferentes tipos de rotor. Então, nós podemos ter rotores fechados, que é quando as pás elas ficam protegidas entre dois discos, ou seja, uma tampa traseira e uma tampa dianteira. Esse tipo de rotor ele é recomendado para fluidos limpos, sem sólidos em suspensão, como é o caso de água limpa. Se nós tivermos algum sólido em suspensão, ou que a gente chama de fluidos sujos, é mais recomendado usar rotores semiabertos ou abertos, porque o tipo de rotor fechado ele exige maior manutenção e pode entupir se tiver sólido em suspensão. Os rotores fechados eles têm uma eficiência melhor, porque não existe recirculação da água, então sempre que você estiver trabalhando com água limpa, é recomendável que você especifique bombas com rotores fechados. Mas como que a gente faz para escolher o tipo de bomba? Então vamos supor que você esteja fazendo um projeto de uma instalação elevatória que precisa ser especificada, dimensionada para uma certa vazão de projeto e para uma certa altura manométrica. Então, como que você escolhe ou especifica o modelo de bomba a ser instalado? A gente viu aqui que tem vários tipos de bomba. Essa escolha da bomba,
Ela é sempre feita procurando num catálogo de fabricante, mas se existem vários tipos de bomba, existem vários tipos de catálogo. Então, qual o catálogo que nós devemos consultar? Para saber o catálogo que nós devemos consultar, nós temos que analisar qual que é a influência da geometria da bomba, porque para cada tipo de projeto nós vamos ter uma geometria de bomba mais adequada. Ou seja, nós precisamos saber como relacionar a geometria da bomba com a vazão de projeto e com a altura manométrica. Ou seja, nós precisamos de uma função, de uma relação matemática que relacione, então, tudo isso. O nome dessa função é rotação específica. Então, uma definição de rotação específica seria a rotação do eixo do rotor de uma bomba que eleva uma vazão unitária sobre uma altura manométrica unitária no ponto de rendimento máximo. Então, ela é uma bomba fictícia. Por quê? A gente está considerando uma bomba comercial e se a gente pudesse reduzir esse tamanho para que ela elevasse uma unidade de vazão a uma altura manométrica no ponto de rendimento máximo, aí sim nós teríamos dessa bomba fictícia, que nós podemos chamar de bomba unitária, a rotação específica da família de bombas. Essa definição é utilizada por muitos fabricantes de bomba, em que nós chamamos a rotação específica em termos de vazão, de NQ, como está mostrando na fórmula aqui, em que a gente entra com a rotação da bomba em RPM, a vazão em metros cúbicos por segundo e a altura manométrica em metros. Outros fabricantes, eles usam uma definição de rotação específica em termos de potência. Então, a rotação específica seria a rotação do eixo de uma bomba que desenvolve uma potência unitária sob uma altura manométrica unitária, também nas condições de rendimento máximo. Então, esse tipo de rotação específica expressa em termos de potência, nós chamamos de NS. E nós entramos na fórmula com a potência em cavalos-vapor. Existe uma relação entre NS e NQ, dada por essa fórmula aqui. Mas para que serve a rotação específica? Ela serve para caracterizar a forma ou geometria da bomba e classificar o tipo de bomba. Então, a forma do rotor e o tipo de bomba depende também da rotação específica. Então, quando a gente calcula a rotação específica em termos de potência, a NS, nós vamos ver que para menores valores de rotação específica, nós podemos especificar bombas centrífugas radiais, que é o caso aqui das primeiras bombas à esquerda na figura, que nós usamos normalmente para aqueles projetos com alta demanda de altura manométrica e baixa demanda de vazão, como é o caso das instalações hidráulico-prediais. À medida que o valor da rotação específica aumenta, nós nos aproximamos então das bombas axiais, em que elas são utilizadas principalmente nos projetos com alta demanda de vazão e baixa demanda de altura manométrica, como é o caso de algumas estações elevatórias de água dos projetos de saneamento, como os sistemas urbanos de abastecimento de água. Nós temos ainda uma aplicação interessante, que é no estudo do desenvolvimento das bombas hidráulicas. Muitas vezes se tem que fazer análise de desempenho de protótipos, que são modelos em escala reduzida. Ou ainda se tem que fazer análise das alterações de vazão, altura manométrica e potência em bombas que nós chamamos de geometricamente semelhantes. Que alterações que ocorrem nessas bombas em função de variação de rotação ou do diâmetro do rotor. Aqui a gente faz uma suposição que as bombas geometricamente semelhantes, elas trabalham em condições de semelhança. Semelhança perfeita é uma condição que acontece quando as bombas têm o mesmo rendimento. Na prática, a gente vai ver que não é bem isso que acontece. Existe uma pequena mudança de rendimento, mas nós continuamos utilizando as relações de semelhança porque essa variação de rendimento é tão pequena que ela pode ser desprezada. Então, fazendo uma análise dimensional, a gente chega aqui às leis de semelhança que governam as relações entre
dois pontos homólogos, e aqui nós chamamos pontos homólogos os pontos de mesmo rendimento, são dados por essas três equações. A primeira equação relaciona a altura manométrica, rotação, diâmetro de rotor. A segunda equação relaciona vazão, rotação, diâmetro de rotor. E a terceira relaciona potência, rotação e diâmetro do rotor. Bom, mas qual que é a influência da rotação no funcionamento da bomba? Num projeto de bomba, a gente sempre faz um projeto para especificar uma bomba que opere com uma vazão e com uma altura manométrica no rendimento máximo, e para isso ela vai ter uma determinada rotação. Entretanto, a gente tem algumas aplicações em que pode ser desejável que essas bombas funcionem com outros valores de vazão e altura manométrica. Como resolver essa questão, então? Uma das soluções seria fazer a rotação do eixo da bomba variar. Uma aplicação bem comum para essa teoria é no funcionamento de estações elevatórias de água ou de esgotos, em que a vazão ela varia. Então, ela varia em termos horários e também pode variar em função do dia da semana e até ter outras variações sazonais. Então, o que acontece? Se a gente considerar uma bomba com o mesmo rotor girando numa rotação N1, a gente pode usar as leis de semelhança para determinar outras variáveis, ou seja, para determinar a influência na vazão, na altura manométrica e na potência, quando a gente muda esse número de rotação para N2. Como é o caso dessa figura que está mostrando aqui, a gente tem a primeira curva N1, segunda curva N2. Então, o ponto A1 ele vai parar ali no lugar do ponto A2, é um ponto homólogo, tem o mesmo rendimento, e o ponto B1 vai parar no ponto B2, também é um ponto homólogo, mesmo rendimento. A gente pode obter a curva de N2 usando essas três equações aqui que relacionam vazão com rotação, altura manométrica com a mudança de rotação. A gente pode ver na segunda fórmula em que ocorre uma mudança maior na altura manométrica do que na vazão e uma mudança um pouco a mais significativa em termos de potência. Uma outra aplicação que a gente tem é na análise da influência do diâmetro do rotor no funcionamento da bomba. Então, para uma bomba girando na mesma rotação com um diâmetro de rotor D1, a gente também pode usar as leis de semelhança para determinar as outras variáveis, vazão, altura manométrica e potência, quando ocorre uma mudança de diâmetro D2. Essas três equações aqui. Se a gente analisar as três equações, o que a gente pode concluir? Que a troca do diâmetro do rotor de uma bomba operando na mesma rotação, ele vai alterar mais a vazão do que a altura manométrica, ao contrário do que acontece com a mudança de rotação. E a gente tem uma mudança ainda mais significativa na potência necessária, uma vez que os diâmetros estão elevados na quinta. Qual que é a aplicação prática disso? Então, os fabricantes, eles têm uma prática que é diminuir o diâmetro do rotor de projeto, o que nós vamos chamar aqui como na figura de D1. Então, eles fazem um corte no rotor, uma usinagem. Com base nisso, eles obtêm para a mesma estrutura, para a mesma carcaça de bombas, bombas diferentes, mas que são da mesma família. E eles fazem um levantamento das curvas características das bombas com esses novos diâmetros. E o que se observa? Que essas curvas características, como está mostrando na figura aqui, elas deslocam-se para baixo, do diâmetro D2 até o diâmetro D5. Então, ocorre uma pequena queda no rendimento máximo, obtido para a bomba D1, com diâmetro D1, mas isso permite a utilização de uma mesma carcaça de bomba para faixas mais amplas de vazão de altura manométrica, sem alteração nas demais peças constitutivas da bomba. Então, pessoal, uma frase aqui para inspirar a semana de vocês. É um ditado popular: águas passadas não movem moinho. Espero então que essas informações tenham ajudado vocês. Desejo bons estudos e até a nossa próxima aula.